ele vem do Senhor. Igreja, nós precisamos viver na dependência do socorro do Senhor todos os dias da nossa vida. Porque o Jesus Cristo que está sendo apresentado para vocês é um Jesus Cristo vivo e com um detalhe, presente todos os momentos da nossa vida. Mas a gente precisa entender algo. Quando a Bíblia nos orienta a respeito de conversão, a Bíblia nos orienta a respeito de uma mudança de comportamento, de uma transformação de mente, uma maneira de falar diferenciada. A gente precisa colocar como prioridade dentro de nós sempre o desejo de deixar Jesus Cristo feliz com as nossas obras, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de agir, enfim. Eu entendo que a partir do momento que Ele me escolheu para ser igreja, Ele quer colocar em mim tudo que uma igreja tem de bom e do melhor. Sabe como é que começa o que é de bom e de melhor numa igreja? Quando essa igreja, ela exala a presença do Espírito Santo. Amém, pessoal? Igreja sem a presença do Espírito Santo é igreja? É igreja? É igreja? Não. Igreja sem a presença do Espírito Santo, ela vai ser apenas igreja de parede, mas não vai ser templo do Espírito Santo. Glória a Deus. O título dessa palavra está dizendo assim, ó: Pedro, ele é o quê? Pedro, ele é o quê? Pedro, ele é avisado. Igreja, o Jesus Cristo da Bíblia, ele sempre tende a nos avisar, a nos orientar, a nos guardar, a nos renovar, a nos edificar e glorificar o nome dele na nossa vida. Amém, pessoal? Amém. Aqui a Bíblia diz assim, ó, no versículo 31: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o quê? Trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus, fortalece os teus. Olha o pastor. Jesus Cristo está dizendo para Simão Pedro: olha, filho, Satanás, ele tem te peneirado. Satanás, ele tem o quê? Ele tem te peneirado. E eu roguei ao Pai por 3 vezes para que você não venha se desfalecer. E ele continua dizendo: quando você se converter, você vai fortalecer os outros irmãos. Igreja, você que está aí do outro lado, Pedro se alimentou da multiplicação de pães e peixe. Sim ou não, igreja? Mas no entanto ele ainda não era convertido.
ele participou daquele vinho, dona Rose, que Jesus Cristo tinha transformado, feito a água se transformar em vinho. Mas, no entanto, ele ainda não tinha o quê? Se convertido. Pedro, ele viu o mudo falar, surdo ouvir, paralíticos andar. Mas ainda assim, ele ainda não tinha se convertido. Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos trazer para os dias de hoje? Nos dias de hoje não é diferente. Porque a palavra conversão, ela é acompanhada com submissão. E através da submissão, ela consegue colocar o temor. E junto com o temor, vem, igreja, a santificação. E assim, consequentemente, você passa a exalar frutos de uma verdadeira conversão. Aqui, se a gente parar para a gente analisar, queridos, a gente vai ver que milagre, como Pedro assistiu no passado, não leva ninguém para onde? Para o céu. Não leva ninguém para onde? Para o céu. Para o céu. Por isso que é importante você entender uma coisa. Aqui a Bíblia, quando nos orienta a respeito da palavra conversão, ela quer mostrar para nós que a partir do momento que eu me submeto ao Evangelho de Jesus Cristo, é necessário que eu venha dar frutos conforme o meu Senhor dava no passado. É difícil, não é? Eu sei que é difícil, mas não é impossível. E sabe o que me chama a atenção aqui, queridos? É que Jesus está dizendo para Pedro assim: José, depois que você se converter, você vai ajudar os irmãos, os outros irmãos. Ou seja, todos os discípulos de Jesus que estavam ao redor dele, batendo palma com os milagres, com os sinais, eles ainda não tinham sido convertidos. Eles ainda não tinham sido quebrados. Se convertido. Por isso que é importante, igreja, a gente fazer uma paradinha nesse primeiro versículo, nesse segundo versículo aqui, para que a gente venha entender que nós, quando a gente busca a nossa conversão, a gente tende a manter intimidade com o Espírito Santo. Coloca uma coisa dentro de você. Quem quer ser guardado por Deus aí? Você que está do outro lado, você quer ser guardado por Deus? Você que está acompanhando essa pregação pelo YouTube aí, você quer? Coloca uma coisa dentro de você. O que nos guarda diante do mal é os frutos que a gente dá. Não tem revestimento melhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não tem armadura melhor. Diga glória a Deus. De que exalar frutos de um verdadeiro convertido. Aonde o mundo, ou quem quer que seja, vai olhar para nós e vai ver na gente características de um verdadeiro cristão. Nós, igreja, estamos aprendendo nessa noite que Pedro, ele viu muitas maravilhas acontecer, mas enquanto ele não teve uma experiência com o Espírito Santo, ele não conseguiu se libertar do velho homem. Enquanto ele não teve um relacionamento estreito, um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, ele não pôde ser uma nova criatura. Pergunta o vizinho se ele está entendendo. O que ele falou para você? Mas eu nem escutei você perguntar aí, poxa. Pergunta a você que está do outro lado aí. Está entendendo, vizinho? Pergunta para ele aí.
revestimento, busca ou não busca? Mas essa de nossos frutos, José, se a nossa verdadeira armadura é muito forte, verdade? Sim ou não, igreja? Nós não pescamos o peixe não é pela boca? Lá uma vez ou outra, um pescador igual José de minha tigela assim, isso aí já pegou peixe pelo rabo, aí pessoal? Sim ou não? Mas, aí José, quem tem alguém que já pegou peixe pelo rabo aí? É peixe morto. Peixe morto, vai no mercado e pega, né? Já pegou? Mas a gente tende a pegar o peixe por onde? Pela boca. Quando a gente se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, os nossos frutos passam a ser o nosso verdadeiro escudo. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Os frutos que a gente dá passam a ser a nossa principal arma para desarmar o inimigo, para frustrar os planos do diabo e, consequentemente, exalar a glória de Deus. Amém, pessoal? Você vê que eles, todos, viram grandes maravilhas com os olhos, mas ainda assim, eles não tinham sido o quê? Convertido. Eles não tinham sido o quê ainda? Convertido. Por isso que a gente vê nos dias de hoje, as pessoas se convertendo à igreja, se convertendo a doutrinas, se convertendo a ensinamento de homens, mas elas não buscam se converter verdadeiramente ao Evangelho de Jesus Cristo, que nunca vai colocar um fardo nas suas costas que você não possa carregar. Muito pelo contrário, com a presença do Espírito Santo, alimentando bons o quê? Frutos, o nosso fardo será suave, leve, diante da presença de quem? De Deus. Diante da presença de Deus. Por isso que a gente vê nos dias de hoje, queridos, as pessoas elas desesperadamente preocupadas com a bênção, e elas não investem em buscar uma verdadeira conversão na presença do Espírito Santo. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Igreja, quando Jesus disse para Pedro que Satanás estava o quê? Que estava o quê? Peneirando ele. Pedro não andava do lado de Jesus? Andava ou não andava? Pedro não andava do lado de Jesus? Andava ou não andava? Se Satanás estava peneirando ele, é sinal que o diabo estava mais perto dele do que imagina. Sim ou não, igreja? Se a gente traz para o dia de hoje, não é diferente. A gente não pode alimentar uma alegria momentânea de que agora eu conheci um caminho. Não! Eu tenho que viver uma vida de intensidade com a palavra de quem? De Deus. Para que o diabo, ele não venha fazer o que comigo? E sabe quando é que Satanás ele tende a peneirar o homem, a peneirar a mulher? Posso? Pode. Posso falar, esposa? Posso falar? Você que está do outro lado aí? Vai falar. Sabe quando? Quando a gente faz da nossa vida somente as nossas vontades. Quando a gente coloca a nossa vontade como prioridade, a gente toma o controle das mãos de quem? Das mãos de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pergunta o vizinho se ele vai deixar Satanás peneirar ele. A pergunta mais alta, pessoal. Sabe quando é que você não deixa? Sabe quando é que você não cai na peneira dele? Sabe quando que você não cai na peneira dele? Quando você entende que os seus frutos é a sua principal armadura para ele não poder tocar em você. Glória a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ser sinceros.
Jesus é lindo, fala a verdade. Glória a Deus. Você olha a preocupação de Jesus Cristo. Vem, os obreiros aí, por favor, vem. Fica todo mundo atrás de mim aqui, vai. Vem, esposa, vem. Fica lá. Vem, moço, vem. Glória a Deus. Agora eu sou Jesus, diga graças a Deus. Você consegue imaginar Jesus Cristo andando com aquele bando atrás dele, tudo, comendo o que ele multiplicava, bebendo o que ele transformava, diga glória a Deus. Mas dentro dele ele sabia que nenhum deles era o quê? Nenhum deles ainda era convertido. E o que é mais forte, um deles ainda era o quê? Diabo. Satanás. Mas ainda assim, Jesus Cristo continuou investindo nele, ao ponto de dizer assim: Pedro, quando você se converter, Pedro, você vai ajudar os outros. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedro era um homem cheio de falha? Sim. Pedro tinha muitos defeitos? Sim. Como a gente nos dias de hoje. Mas se a gente converter as nossas obras, o nosso jeito de falar, o nosso modo de agir, o que nós guardamos dentro de nós, o que nós somos diante dos olhos do Senhor, e igreja, Ele tende a contar conosco para a divulgação da grandeza do seu Evangelho. Amém. Fala para o vizinho, Jesus Cristo, Ele quer contar com você para divulgar o Evangelho dele. Fala para você que está do outro lado aí, fala para o vizinho que está no seu lado aí. Jesus Cristo, Ele quer usar você para a divulgação do Evangelho dele. Glória a Deus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Quem consegue imaginar a cena? Jesus Cristo no monte, está aquele povão atrás dele. E Jesus Cristo sabia, José, que eles ainda não tinham sido o quê? Convertidos. E que um deles era Diabo. o próprio Satanás. Por isso que é importante, igreja, a gente construir uma vida saudável. E para a gente ter uma vida saudável diante dos olhos do Senhor, a gente tem que ter uma mente santificada. Em meio ao calor da batalha, sempre alimentando a certeza: não, o Jesus Cristo que eu assumi na minha vida, Ele nunca vai me desamparar. Amém. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Perfeito, Senhor, eu sei que eu não sou, mas eu vou procurar acertar mais e errar menos. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Graças a Quem está Deus. entendendo? E aqui a Bíblia diz assim, Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como também para onde? Para a morte. Quando Jesus Cristo falou para Simão Pedro que Satanás estava peneirando ele quis se defender. Ele quis se defender com palavras. Ele quis se defender com o quê? Com palavras. Como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. Às vezes a gente fala para igual a esposa, sabe, quinta-feira aconteceu lá. Às vezes a gente fala para a pessoa assim: olha só, tem que pegar mais firme. Aí ela rebate: mas sabe o que é? Eu não estou vindo, é por causa disso, é por causa daquilo outro, é porque não está dando, porque está assim, porque está assado, mas Deus entende, Deus sabe. É assim ou não é? É assim ou não é? Ao invés dela, não é que ela tem que concordar com o que a gente fala, amém, pessoal? Mas peraí, mas por que o homem de Deus está me orientando dessa forma? Por que ele está falando isso comigo? Será que Deus está mostrando alguma coisa para ele? Eu vou procurar me redimir, eu vou procurar reconhecer aonde é que realmente eu estou deixando de esforçar para me acrescentar algo a mais, algo além. Não é para ela parar, para ela refletir? Não, a tendência da pessoa é ela querer se defender com o quê? Palavras. Com as palavras. Igreja, Jesus Cristo, Ele entende
ele entendendo tudo, só vai depender de mim. Só vai depender de quem? De mim. Para mim poder alcançar os meus objetivos. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui diz assim, ó. Mas Jesus lhe disse: afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Antes que o galo quê? Pergunta o vizinho se ele tem negado Jesus Cristo. O que ele falou para você? É muito peso essa palavra aqui dentro, né? Pedro, você vai me negar, Pedro. Você vai querer? Você vai me negar. E ele dizia: eu estou pronto para ir até para a morte. E Jesus Cristo dizia que você vai me negar. Por isso, igreja, que a gente não pode abrir mão da nossa fé. Abrir mão da nossa quê? Fé. Da nossa fé. Porque quando a gente usa a nossa fé, a gente tende a resistir. Quando a gente usa a nossa fé, a gente tende a fazer o quê? A resistir. A resistir o pecado, a resistir a picuinha, a resistir a fofoca, a resistir a inveja, enfim, a resistir todos os dardos inflamáveis que Satanás tende a lançar para tentar nos atingir. Jesus Cristo sabia que Pedro iria fazer o que mesmo? Iria o negar. E hoje, igreja, muitas são as pessoas que elas estão também negando a quem? Negando a Jesus Cristo. Porque o nosso relacionamento com esse Jesus Cristo lindo, ele vai muito mais além do que palavras. Essa palavra conversão, ela atinge áreas que a mente humana ainda não conseguiu atingir. Porque o convertido, ele sabe o que fala, ele sabe o que pensa, ele sabe o que pode guardar e o que tem que ser jogado fora. O convertido, ele não oscila, o convertido, ele permanece. O convertido não duvida, não questiona, não faz pergunta, ele apenas confia. Eu preguei aqui quarta-feira exatamente isso. Que os discípulos de Jesus, depois que eles tiveram o batismo com o Espírito Santo, os apóstolos, eles entenderam que cada um deles era uma igreja. E eles sabiam que eles tinham que gerar muitos membros através das atitudes deles. Depois que eles se converteram. E é por causa da conversão deles que nós estamos aqui nessa noite. Diga glória a Deus. É por causa da conversão deles, você que está aí do outro lado, que você está tendo a oportunidade de receber essa mensagem. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Será que você tem negado a Jesus Cristo? Quando Ele pede para você dar provas para Ele de que Ele é o seu Senhor. Quando a gente fala de dar provas, a gente não fala de dinheiro. A gente fala de renúncia, de comunhão, de entrega, de alegria, de prazer, de estar na presença do Senhor. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem recebeu essa palavra com alegria no coração? Fala assim: eu recebi com muita alegria. Então, o nosso objetivo é cuidar da sua alma, é renovar a sua fé, é alimentar a sua esperança. Com um detalhe: os seus frutos
que vai guardar você de todos os dados inflamáveis de Satanás. É os nossos o quê? É o fruto que a gente der, no sentido de conversão, que vai colocar o diabo onde? Aonde? Bate bem, igreja. Aonde? Debaixo dos nossos pés. Entenda isso, igreja. É os nossos frutos, através da nossa conversão, que vai anular todos os projetos do diabo contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Pergunta para o vizinho: vizinho, você tem negado Jesus, vizinho? Ele falou que não. Então fala